Boa noite a todos. Agora todo mundo fica mais centrado, né? Acho que o pessoal já foi pro carnaval, né? Tá um pouquinho tranquilo. Então lembrando, não sei se já foi dar todos os avisos, já? Não. Roupas masculinas, podem doar. Roupas femininas também. Vai lá e abre todos os seus armários lá e tudo, e joga tudo. Coisa antiga. Vocês não fizeram isso no ano novo? Na vida nova e tal? Então pegue ali, pegue dos armários lá, jogue tudo fora, se renove, que outras pessoas vão utilizar. Aí tem os bazares, a gente faz os bazares lá em Capão Bonito, tem aqui Capão Bonito no interior. Tem aqui na Brasilândia também, na Vila Brasilândia, onde são assistidas várias pessoas e vocês contribuem. Porque as pessoas às vezes falam assim, eu não faço caridade, não consigo. Doe roupa, doe o calçado, doe aquelas coisas antigas. Outro dia eu entrevistando uma pessoa, falei, mas minha mãe desencarnou, o que eu faço? Doe toda a roupa dela, dá o que tem, porque ela vai ficar mais feliz. Ela não vai ficar lá dentro da sua casa. Porque às vezes a gente vai e fica e se condiciona a voltar para lá, ver as roupas, alguém está usando, aí a gente fica bravo, né? No plano espiritual, o outro fica mais bravo, aí está usando minha roupa, não era para usar, não é assim? É, mas espiritualmente é assim, as pessoas ficam apegadas à matéria, né? E a matéria faz mal, então doe. Vocês colaboraram, quem conhece a nossa casa, entra no site também, está aqui, entre lá, vê os nossos trabalhos assistenciais, o trabalho que cada um faz, e vocês são colaboradores. Outro dia eu, passando na TV, eu sempre passo de vez em quando, vejo algumas coisas, não quero, o patrocinador, eu vi um nosso irmão, né, cada um na sua ótica, né, um patrocinador, e no meio do culto, passa papelzinho para todo mundo, e patrocinador. Eu falo, puxa, eu peço tanto lá, eu falo assim, peço assim, fiquem sócios da casa, por R$1, eu não peço 10, né? Nem 10 mil, né? É R$1, 2, 3, né? E o patrocinador, se você não sair, olha, e eu entendi assim, nós vamos orar por você. Então ele está trocando alguma coisinha, né? Eu não troco aqui não, vocês vão ver o irmão Paulo fala o que ele sente, o que ele vê, o que ele trabalha, para a gente se recompor espiritualmente. A nossa saúde espiritual, nem a saúde física, saúde espiritual. E saúde espiritual, às vezes o homem está longe dela. A gente vive matéria, né? Matéria. Então colaborem com a casa, tem novas obras, tem vários livros aí, adquirem. Também, já que o homem fala patrocinador, ele também fala dos livros aqui, para o conhecimento da vida espiritual, a continuidade da nossa vida. Porque se nós entendermos que a vida continua, a gente não sofre. Agora, achar que a vida não continua, a gente vai sofrer. Porque a gente vai viver matéria. E matéria é uma coisa doentia. Não é? É o irmão... Não, sou o Eduardo ainda. Calma, gente. Não é o irmão Paulo, não. Eu tenho que falar assim, é o irmão Eduardo e sou eu, Eduardo. O Paulo é depois. Ele vem depois da prece. Da prece aí, vocês falem com ele. E... é isso, entre no site, a gente precisa de doações mesmo, precisa mesmo, viu? Sei que o dinheiro está curto, mas vocês podem. Hã? Aí eu falo do poço artesiano, nem falo mais, né? A gente conseguiu pagar 23 mil e não achou água, agora a gente vai furar de novo outro poço. Aí eu vou começar a implorar aqui no trabalho, olha gente, a gente precisa... Não, tive uma reunião com o vice-prefeito lá da cidade, a gente vai tentar, mas vai fazer outro poço. Já custou um veículo, né? Mas tá bom, a gente conseguiu, fez vários, está fazendo, a gente precisa de contribuição, né? Meu amigo ali. Então a gente vai buscando. Então, e às vezes a gente fala assim, mas não precisa para a comunidade, que a gente faz tem as refeições na terças e quintas, tem o trabalho com as crianças, precisa de água, né? A gente conseguiu construir um outro galpão, que foi uma doação de 200 e poucos mil reais, que foram tudo para a obra, e faltou dinheiro do poço. Aí toca a gente correr atrás do dinheiro do poço. E aí o poço está lá, vamos fazer um outro, e vai custar alguma coisa. Então doem, né? Se sensibilizem com o Eduardo, eu aqui na frente. Aqui o que a gente pode fazer de caridade? Aumentou até o aluguel dessa casa aqui agora. O povo só quer aumentar, gente. Então já que a gente está falando de dinheiro, moeda, material, vamos falar da moeda espiritual, né? Que a gente tem que conduzir a moeda espiritual nas nossas vidas. Realmente isso a gente precisa, isso não custa nada.
Não custa nada mesmo. Caridade, tu dai de graça o que recebesses gratuitamente. Isso é caridade. Outro dia uma pessoa, eu atendi um dependente químico, eu e Eduardo, juntamente com o irmão Paulo. Eu atendi, e aí no final, quanto custa? Não. Aí eu falei só essa frase, dai de graça o que recebesses gratuitamente. O dia que for cobrado 1 centavo, acabou o trabalho. Então, gente, façamos a nossa parte. Não, eu estava acostumado a passar num psiquiatra, e ficou melhor. E um ex-dependente químico já não é mais dependente, apesar do dependente químico é a vida toda, né? Isso por estudos, né? Mas ele parou o processo do vício, né? Então ele perguntou para mim, quanto custa? Eu falei, não, não faz isso comigo não. Deu até arrepio, né? Porque as pessoas cobram, né? E não é a nossa função. A gente só vai lembrar que a moeda é espiritual. E a gente esquece realmente dessa moeda. A vida está passando, está indo, e a gente não usa essa moeda. Uma moeda que a gente precisa se melhorar. Tá bom, gente? Então daqui para frente é o irmão Paulo, já não sou mais o Eduardo, acabou, né? A dualidade aí. Então mediunidade é isso. A gente começa a falar, daqui a pouco o irmão entra na sintonia, ele vai falar, ele começa com vocês aí, tá tudo bem. Né? Que Deus abençoe. Vamos fazer a prece inicial. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais que aqui vêm nos visitar nessa casa de caridade, que cada um de nós possa realmente fazer a caridade na noite de hoje, ouvindo o que é de melhor de Deus. Porque Deus está junto conosco, Jesus não nos abandona em momento algum. Infelizmente, às vezes nós que abandonamos a Deus e a Jesus. E está aí o momento de hoje, sublime, para que nós possamos um pouco falar do Evangelho. E o Evangelho está, e possa estar em nossas vidas. Não só na noite de hoje, mas em todos os momentos da nossa vida. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine a cada dia mais. No capítulo 10 ele fala do perdão. Que nos perdoemos, que nos amemos, saibamos interagir realmente com a palavra de Jesus a cada dia mais, hoje e sempre. Boa noite a todos. Que Deus possa sempre iluminá-los, abençoá-los a cada dia mais, trazendo sempre a motivação para os vossos corações, internar em vossas vidas o amor. O que está escrito aqui? O homem vive momentos de crise, não vive? Crises com ele, crises com a vida, crises de amor, crises de sentimentos, né? Crises de inveja, crises de mágoas. Não tem várias crises? Não tem pessoas que vão para a área de psiquiatria para dizer, eu estou com crise. Crise do quê? De existência. Não sei nem por que eu existo. Não sei nem porque eu passo na Terra. Não sei nem o que eu vim fazer na Terra. Não é? E são momentos. As crises, todas elas passam. Todas. Inclusive você passa. Acabou. Não é? Passa. Tudo passa. Tudo. Inclusive o homem passa. Ele passa momentos de crise. Por que eu tenho crise? Por que eu estou magoado? Porque eu não gosto de mim. Isso disse Jesus. Jesus disse, ama o teu próximo como a si mesmo. Quando você não ama, você está com crise. Crise de mágoa, me machucaram, me feriram. Né? Quantas vezes você diz assim, me feriram? Quantas vezes você leva isso para casa e diz, me feriram, o que eu tenho que fazer? Ore, não leve essa crise adiante. A crise existencial, a sua vida um dia acaba. O que você vai fazer da sua vida? Você vai continuar tendo as obsessões pelo meu? Que tudo é meu?
que tudo é meu. E nada é seu. Nem o seu corpo. Todos sabem disso, não sabem? Então por que vocês reclamam da vida? Você reclama quantas vezes por dia da vida? Não, mas o homem não reclama. Quantas vezes você reclama da vida por dia? Tem reclamado bastante. Tem muito, muito. Não é? Quantas vezes o homem reclama dele mesmo? Você reclamou esse mês de novo. Precisa parar. Não, mas identifique que o amor não é ter essas mágoas no coração. O homem carrega mágoas e mágoas e mágoas. Ele parece um escorpião. O escorpião. Você já percebeu isso nas mágoas? O escorpião, ele quando está com raiva, ele mesmo inocula o veneno sobre ele. Então o homem faz isso com ele constantemente. Parece um escorpião. Está com raiva, põe mais veneno dentro do coração. Evangelho ele deixa de lado, porque eu não vou ler evangelho porque eu não tenho nem olhos para ler o evangelho. Não dá tempo. Porque eu estou inoculando a raiva em mim mesmo. Em mim. Não é? Você inocula a mágoa. Por que o homem tem mágoa? Porque ele não gosta dele. Porque ele está com raiva dele. E ele acha que alguém o magoou. Não, ele está com raiva dele. Primeiramente ele machuca ele. Não é? Alguém te machucou, estou com mágoa. Você vai dormir com a mágoa, levantar com a mágoa, acordar com a mágoa, deitar novamente com a mágoa. E perdoou? Não consigo. Então vai ficar magoado. Percebe o próprio veneno? Você está inoculando em si próprio. E passa uma vida. Passe, a vida vai passar. Isso que tem que entender, que nada é eterno. Por mais que as religiões dizem que é eterno, o Espírito é eterno. Mas você não é eterno. Entenda isso. Dá para entender? Então o homem não tem que se magoar, não tem que ter essa crise existencial. A crise, ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Você já teve essas crises? Já, né? Constantemente. Já teve essa crise? Já, o seu marido e você junto, que vocês estão juntos. Não pode nem falar, tá vendo? Teve uma crise, mas é meu marido, ele tem crise. Não é você que tem a crise. Porque a gente sempre joga pro outro. O problema é do outro. Você me magoou, você fez eu ficar triste. Você é o culpado, você é o culpado, você acha um culpado do seu mal. Não acha? Quando você está em crise, você acha que alguém é culpado. Meu chefe, a secretária é chata. Né? Arrumo uma secretária chata e ela que me traz as crises de insônia. Né? Aí o marido, coitado do marido. Não pode assim, né? O meu marido, ele é o chato. Quem que é o chato? É você. Né? Não vou falar hoje de você, você fique tranquila. Vocês dois aqui, fiquem bem tranquilos. Porque está na ação do Evangelho, do equilíbrio do homem. Né? Ia casar, não caso mais? Caso, como é que vai casar? Não sei também. Isso é a crise. Eu tive uma crise de brigas. Você me magoou, não caso mais com você. Não caso mais, não quero, você não existe, você não está mais na minha vida. Leia o Evangelho, que é isso? Não põe o Evangelho no meio. Começa a fazer drama, artes cênicas, o teatro da vida. Não é a crise. Ninguém me ama, ninguém vai me amar mais. E chora. Essas crises existenciais, é choro em cima de choro, insônia em cima de insônia, e não há evangelho que suporte isso. Até eu fico doente, né? Porque é fluoxetina, toma, Rivotril, toma o que você quiser. Porque fica mansinho, né? Toma Rivotril, fica manso, né? Oi, boa noite, tudo bem, marido? Nunca se amaram, agora tá tudo bem. Vai jantar, jogava o prato lá, jogava o alimento lá em cima com raiva, né? Aí depois toma o Rivotril, oi, benzinho, tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo. Esse Rivotril é ótimo, nossa! Né? Tarja preta. A minha crise. Aí põe crise em cima de por isso que vende um remédio. Não é assim? Não deveria de fazer isso, mas tem aquelas crises homéricas, né? Que o homem leva para o lar, para a cama, né? Não tem nenhum divã que suporte a cama. Porque um vira de costas, eu também não quero nem falar com ele hoje. Estou com crise. Crise do quê, chefe? O que fez o chefe? Não sei também. Não sei também, não ouço mais ele. Que nem passa mais na minha mesa. Nem sei o que ele está fazendo lá. Quer dizer, eu já trouxe isso de manhã, à tarde e à noite. Vou viver isso. Porque ninguém me ama. É crise do mundo. Não amar.
Ninguém me vê. Alguém já te viu? Nem ele te vê de vez em quando. Tudo bem? Como é que vocês estão? Não sei. Eu acho que você está encarnado ainda. Não é nem um hipnotio, é normal. Imagine o jantar, o almoço, na crise, sem evangelho, nem olha um pouco. Né? A viseira caiu. Né? Tá míope? Não, a viseira caiu. Boa noite. Boa noite. Tá bem? Tá bem? Tô. Não fala. Grune. Sabe o que é grunir? Tudo bem? Você já viu esses socorridos? E você tenta estimular. Não vai. Não vai. Aí tem aquela crise que vai acabar tudo. Não é assim? Esse ano vai acabar o mundo. Não é assim que vocês... Né? 12/12/12. Olha aqui. Data numérica. Faz tudo agora. Não, estou em crise, que vai acabar o mundo. Eu vou morrer. Mas você já morreu antes. Você nasceu e vai morrer de novo. Não vai? Você tem consciência disso, que um dia você vai? Mas não quer. O apego é tão grande. A vida, apego, que não quer ir embora também. Aí a crise de ir embora. Então o mundo vai acabar esse ano. Você vai casar? Casa logo. Daí eu queria pegar para isso. Até pensou, mas melhor a gente casar. Melhor a gente casar, vai acabar o mundo. O mundo íntimo acaba todos os dias. Quando você deseja. Infartou porque desejava. Eu volto a dizer, tem gente que vibra, que quer desencarnar pelo infarte fulminante, que acaba tudo sereno. Não é tudo sereno, vou desencarnar, se é um infarto, aí é mais fácil, né? Tem aquela dor fulminante, não tem remédio, e vai embora. É fulminante, então ninguém... É mais fácil do que um acidente, do que outras doenças terminais, que vão me machucar, não é assim? Você já pensou isso? O infarto é o melhor caminho, só que é o pior. É o pior. Aí, irmão, naquela sua crise que você vai ter, e infartou, você vai ficar na terra. Ali, o tempo todo. Passando para um canto e para o outro, ninguém te olha. Aí que é pior. Aí vai passar 1, 2, 3, 4, ninguém vai te ver, esses cabelos... Bom... Não vou falar. Hoje não. Me proibiram de falar de cabelo, de gordinho, me proibiram. Não, pessoas mais obesas. Obesas não, mais fortes. Me proibiram. Saíram daqui pessoas frustradas, gente. Vem ouvir a palestra do Evangelho para falar que tem gordinho. Não é gordinho. Não. Saiu frustrado. Teve uma crise depressiva à noite. E aí me xingava à noite. Xingava eu. Não xingava o Eduardo, era eu que ele xingava. Imagina xingando eu. Forte, né? Não, a gente hoje está... Não é? Não é? Então, aí falar o pó, que vai virar um pó grande, mas vai mesmo. Se você vai ser cremado, não vai vir. Esse é um pó, esse é um pozinho, ali é um pozinho. Não. Mas é a crise existencial, vai ficar um pó grande. Imagine, uma caixa maior, vai gastar mais. Olha o trabalho que você vai dar, se você for cremado. Não, mas não queime também. Não vá pro crematório. Porque, você gostou? Mas não é verdade. É lógico um raciocínio, não é? Eu sou um psiquiatra lógico. Que às vezes... Não é? Porque falo da vida como se fosse algo tão simples. Vocês que falam isso. Mas a vida para mim é muito simples. Ela passa. Tudo na vida passa, inclusive vocês. Vocês não vão ficar... para alguma coisa a mais. Ou vai virar pó, ou vai... Esse exemplo já dei aqui, acho que o ano todo de 2011. Lembra disso? Vocês podem ir pegar mais uma mensagem, um trabalho que foi feito num dos dias aqui, falei, ou você vai ser comido pelos bichinhos, mas eu não sei o que... Ai, mas você é! Mas não vai! Então o que você quer? Melhor virar pó. Eu não gostaria. É melhor eu ficar no bichinho. Você serve para um alimento. Não é? Não, mas todo mundo... Mas não vai virar, mas isso tem que ficar muito claro. Meus irmãos, para entender que a vida continua. E um dia vai acontecer isso. Mas não amanhã, né, irmão? Se constituir um monte de coisa. Não, mas não é isso. Pode ser amanhã, depois. Você pode infartar. Pode ser atropelado.
Pode cair, né? Hoje eu estou dantesco, é isso? Então mesmo? Mas são as crises que vocês carregam de outras vidas. Quando vocês param para ficar pensando nas coisas que não têm sentido e começam a arrumar doenças que não são doenças, são suas crises. E vocês carregam isso no coração. Não é ideia, eu quero morrer de infarto. Melhor, serenamente, dorme aqui, eu já não converso mais com ela mesmo. Pum, ela vai ver o gelado no outro dia, vai sair correndo, acabou. Não é? É melhor. Susto de um defunto. Meus irmãos, vamos falar assim vamos voltar na mágoa. Se tudo passa. Tem a crise do estrelismo. O homem às vezes quer ser estrela, quer ser o foco das atenções em tudo. Em tudo. Não quer? Não tem pessoas assim? Que no estudo sobressai e quer ser o melhor. Mas com humildade. Jesus nunca quis ser o melhor. Já falamos aqui. Vocês já ouviram alguma coisa bíblica de dizer que Jesus tinha uma casa com piscina? A melhor casa de Cafarnaum? Jerusalém tinha uma outra casa, tinha um resort lá. Não é? Alguém ouviu isso? Jesus é a imagem da bondade, da simplicidade. Não é? Você não está pensando que ele tinha um resort lá, que ele estava lá. Ele chegava de bom rico para dizer assim, só para... Não é? Então o homem tem que ter essa percepção da continuidade da vida. Mas não é? Porque senão o homem, ele fica naquelas coisas, né? Vocês vão ter os bons vivants, é carnaval, né? Que vocês vão ter agora. E vai ser mais trabalhoso para nós, que nós só vamos recolher. No Ano Novo, no Natal, só recolhemos pessoas, jovens, drogados, que se mataram. Então para nós, eu falo assim, eu vou querer ser estrela, beber mais que o outro, beber, fumar tudo, não dar mais atenção e acabou minha vida. É isso que vai acontecer, infelizmente. Nas estradas, diminui os acidentes, mas quantos que são socorridos? Quantos que vagueiam depois no plano? Vai ser trabalhoso para nós, mas para o homem vai ser alegria. Ele esquece da oração, ele esquece de vivenciar que o Evangelho está na vida dele, que aqueles inimigos que estão ao redor são importantes para ele. Será que tem essa reflexão? Quando ela é estrela, quando a mágoa vem e não existe o perdão, perdão é uma coisa assim para guardar naquele armário. O irmão falava aqui, o irmão Eduardo, não falou, tira as coisas do armário, as coisas velhas. O homem às vezes se torna muito velho, antigo. Espíritos antigos, não uma recriminação a velhos, ou terceira, quarta, quinta idade. Tem gente que é jovem e está na quinta idade. Não sabe nem o que está fazendo na terra, por que veio na terra. Entra dentro do quarto, se fecha, vou me isolar um pouquinho para não dar trabalho para ninguém. Para quê? É um caso para um suicídio. Já está suicidando-se. Esquece de Jesus, esquece de Deus. Esquece quando chegar no plano espiritual, vai te pedir, o que você fez por você? Pela vida na terra. O que você fez? Essa é a nossa reflexão. E o homem se perde nos devaneios, nas crises da existência. Acho que não fiz nada. Primeiro se ame. Você fez a caridade? A caridade é com você. Você descobre a caridade com você falando menos de você. Porque quando você fala demais, você está falando de você. Não é? Quando vem aquelas ideias mirabolantes. Não tem ideias mirabolantes, surge do nada. Nossa, eu fui envolvido pelo plano espiritual. Foi nada. Pelas trevas. As ideias mirabolantes. Não tem as ideias mirabolantes? Já teve essas ideias? Várias vezes, né? Já teve essas ideias mirabolantes? Várias. Várias e várias e várias. E esquecemos de nós. Não é assim? Que eu acho que eu estou ruim. Não é? Cirurgia não vai correr bem. Não é? Não é assim? Tem que falar menos. Quando a gente fala muito, está falando de você mesmo. Não tem as pessoas que falam demais? Não tem? Gostam de falar. Mas fala de você. Não, fala do Cristo. Fala de Deus. Para não entrar numa próxima crise.
Porque irmãos que têm ciclos de vidas que entram em crises e crises e crises. Crises da vida, crises da doença. Por que você está doente? Porque você entrou em crise. A vida toda, você não soube dizer não para ele, apesar que você diz várias vezes, não é você. Você não consegue dizer não para a pessoa, não consegue dizer não para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Vai ficar acumulativo, apesar que você fala bastante. Mas o homem, ele não consegue dizer um não, vai ficar doente. Doente. Plenamente doente. Não consegue dizer, meu amor, eu te amo. Fala por falar. Quantas vezes você já ouviu isso? Meu amor, eu te amo. Aí o outro diz, mas eu estou velhinho, não dá para dizer que te amo. Mas a vida, ela é circunstancial. O homem vive um pouco para ele e para Deus. Se parar com isso, vai ficar doente. Doente mental, doente da alma, doente do físico. As crises de karma. Não tem crises de karma? Eu tenho meu karma a vida toda. Aquela pessoa que passou na minha vida é um karma. Não existe karmas. Todo karma tem um fim. Tudo tem um fim. Inclusive você tem um fim. Ela tem um fim, você vai ter um fim. Um dia vai. Agora, o que você fez por você? Mas vai viver a vida toda em crise. Crise de medo. Nossa, o homem tem medo dele mesmo. Será que amanhã eu vou estar vivo? Não sei. Depende de você. Você pode se suicidar hoje, amanhã, depois. Depende do seu pensamento. Por isso que as pessoas se isolam do Cristo. Ah, mas é um karma eu ter aquela pessoa na minha vida, irmão Paulo. Não, depende de você. Depende exclusivamente de você. Você namorou quantas vezes para ter aquele irmão na sua vida? Várias vezes, e achou ele lindo, maravilhoso. Hoje você acha um karma na sua vida. Você quer jogar ele fora, pôr num tubo e fala, vai embora, meu irmão. Ainda fala meu irmão. Põe no tubo e fala, vai embora, mas não é assim. Não é, o homem começa a se conhecer. Não é só você, vários. Todo karma tem um fim. Não, acabou. Não, mas não deixa ele te obsediar. Tem os vampiros da alma, que tem um livro aí interessante. Os vampiros, os vampirizadores, só sofrem. Aquela nossa irmã lá faz a mesma coisa que você. Ela queria fazer isso, mas não dá tempo. Ela é pequenininha, mas se torna grande, forte quando fica irada. Não é? Então é isso, tem que parar de sofrer. Ah, mas ele veio na minha vida porque tinha que vir na minha vida. Não ponha isso na mente. Ele veio porque, ou ela veio porque tinha que vir mesmo. Para trabalhar o seu íntimo, para trabalhar a sua paciência, o seu reequilíbrio. Não abominar aquele ser que veio na sua vida para dizer, eu não merecia aquela pessoa na minha vida. O Evangelho está longe de mim. Quem lê o Evangelho e pratica o Evangelho. Se eu pedir aqui para vocês, quem lê o Evangelho e quem pratica, vai levantar um dedinho só. Não dá para levantar a mão toda. Porque não dá. Se você lê o Evangelho, vai no capítulo 10 e fala, eu perdoo infinitamente quem estiver no meu caminho, quem for difícil na minha vida, aquele ser, eu perdoo. Você consegue? Você até coça o cabelo, faz tudo. Porque não dá. O homem veio para ter essas crises, mas para chegar a Deus. Não só a depressão, não só a solidão. Porque o homem pode estar aqui nesse grupo todo e estar só. Estar infeliz. Porque não se ama. Não estamos falando alguma coisa errada? Não. Não é? Porque o homem, ele precisa se descobrir. Então passa uma encarnação para tentar descobrir isso. Passa a segunda encarnação para descobrir isso. A terceira para descobrir mais um pouquinho. Mas depois ele volta. Ele quer ser infeliz. Hoje o mundo é feliz? Fala para mim. Claro que não. E você faz parte desse mundo. O mundo é feliz? Não. Você é feliz? Não. Porque o mundo está trazendo isso para os seres. Quem vai a uma palestra e diz assim, poxa, eu ouvi aquilo está no Evangelho, aquilo me faz bem. O Evangelho me faz bem. Nas minhas orações. Quem dos homens oram realmente?
para chegar a falar, conversar com Deus, conversar com Jesus. Não, eu tenho que resolver o meu problema. Estou em crise porque eu preciso resolver o meu problema, preciso entrar na moeda em casa, dinheiro faz falta, preciso arrumar tudo, estou numa casa emprestada, estou numa casa aí, começa a reclamar. Começa a ter aquelas crises de falar assim, nada é meu, eu não mereço nada, não faz parte de mim. Vai lá nos desapegos. Leia o capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Será que o homem serve a Deus ou a Mamon? Será que ele entende quem é Mamon? São as crises. A crise da moeda, a crise do emprego, a crise no seu interior. Aí não dizer assim, estou ficando velho, a vida está acabando, o que será do meu filho, o que será da minha filha, e se eu morrer amanhã, e se eu morrer depois de amanhã, o que eles vão fazer? Vão viver. Tudo não passa. E por que eu tenho essa crise desde o começo da minha vida? Tem irmãos que têm a crise eternamente. A vida está acabando, eu estou em crise ainda. Que eu não descobri se eu amo realmente meu marido. Não sei se eu amo a minha mulher. Não sei se eu amo o meu cachorrinho. Não sei se eu amo aquele que fica lá na porta do centro. São crises. Não sei se eu vou ter trabalho. O que vai ser da minha vida? Não vai ser nada. Você vai conseguir o trabalho se você se esforçar, se você orar. Você para de reclamar. Você reclama muito, minha irmã? Essa reclama, aquela também, acabou. Um trio juntinho ali no cantinho. Só reclamam. Tem mais trios por aqui. Não é só vocês três, não. Tem mais. Se fosse só vocês três, seriam iluminados. Imediatamente, mas o homem reclama demais. Esse aqui... Quantas vezes você reclama por dia? Você está tentando melhorar, fala assim. Mas quantas vezes você reclama por dia? Bastante. O homem nunca está contente, hoje está calor. Mas está verão. Mas está calor. Não é, mas é uma coisa lógica, que não é lógica. Não é? Mas pior reclama do frio. Não é assim? Nossa, está muito calor, mas é verão, então é por isso que está calor. Mas está chovendo muito, mas é época da chuva. O homem nunca está contente com ele. Não é? Outro dia uma irmã, nós estávamos conversando com ela e precisava de um emprego urgentemente. Um emprego urgentemente. Irmão, por favor, me arruma um emprego. Irmão, por favor, me arruma um emprego. E veio no Evangelho, 10, 15 vezes. Irmão, por favor. E põe irmão Paulo no meio, sou eu, né? E toda a sua equipe, me ajuda, irmão. Eu preciso pagar isso, eu preciso pagar aquilo, preciso arrumar um novo emprego, meu irmão. E eu lá ouvindo, né? Eu não aguentava mais, eu fui lá. Falei, vamos arrumar um emprego para essa mulher. Arruma que é melhor. E arrumou. Foi um primeiro dia maravilhoso. Segundo dia maravilhoso. Terceiro dia, O metrô de manhã já está muito lotado. Não consigo levantar esse horário. Acho que eu estava acostumado errado. E está lá. Depois de 15 dias, vamos já. Chegou em casa, chorando. Mamãe, olha só. E o filho lá, que ela tem que cuidar do filho, por isso que ela quer arrumar um emprego. Mamãe, não aguento mais as pessoas que estão lá. Todas elas têm problemas, mamãe. Mas você não queria pessoas sem problema? E elas vêm tudo em cima de mim para ocultar os problemas. Mas você não pediu emprego? Num lugar onde você poderia trabalhar a sua resignação, a sua paciência, trabalhar o Evangelho. Mas reclama. Nunca está contente, o ser humano é insatisfeito eternamente. É crises em cima de crises. É crise de amor, é crise de paixão, crise de mágoas, de perdão. Quando encontra no final do ano todos aqueles algozes, todos juntos, aquela crise já entra assim, se escondendo. Ai, está lá no canto, e agora o que eu faço? Perdoa! Não é, mas entra já se escondendo, sentou na mesa, já virou. Não é? Já bebe alguma coisa para esquecer. Ai, como é que você está? Esquece, David, são crises. Que o homem não se perdoou, então ele tem crise com ele. Por isso que ele fica doente. As maiores doenças são nas crises do não, que não conseguiu dizer não, aceitou tudo, não a resignação, mas passivamente. Tudo estava certo, mas não estava certo, no interior ele reclamava todo dia. Assim o trio, lá o trio das meninas, lá, mais um trio ali, outro lá. Quando ele vai deitar, fala, não falei nada para ele, mas eu odeio ele.
Mas tem alguém que você falou para Deus, coitado de Deus de ouvir tudo isso. Eu odeio, falo com propriedade, com força. Fé não dá, mas força ali naquele momento. Eu odeio aquela pessoa, porque aquela pessoa não me faz bem. Você sabia? Aí conta para outra. Não me faz bem mesmo. Eu não entendo porque eu estou perto daquela pessoa. É minha crise. Eu tinha que trabalhar com essa pessoa. Foi aquele lá, pediu um emprego, foi lá no emprego, 15 dias entrou em crise. Já foi lá no médico, doutor, não aguento mais trabalhar. Não, 15º dia, senhora. Por que você está em crise? Senhora, uma senhora moça. E dizer, por que você está em crise? Ah, não aguento mais pegar o metrô. Volto no metrô lotado, sentado, e não respiro. Como que você não respira se você está respirando? Não consigo nem respirar. Claro que você consegue, senão você já estaria sucumbindo ali dentro do metrô. Não é uma fica, não, sai de perto, não encosta, sai de... O que é isso? Vai lá para lutar, luta todo dia. É uma luta contínua. Então quem mora em São Paulo, é meu karma morar em São Paulo, já vai pro karma. Né? O karma em São Paulo, eu não aguento mais São Paulo, mas você ganha o seu dinheiro aqui, que você tem a sua casa, você conseguiu o seu aluguel, mas você não aguenta mais São Paulo. Você não tem ideia. E vai pro médico de novo, a mulher, 15 dias. 15 dias de emprego novo que me pediu, implorou. Chorou, fez até um altarzinho lá, irmão Paulo. E chorava. Não é? Chorava, tinha que dar a solução imediata. Nós demos que eu não aguentava mais a mulher gritar. Ela gritava na crise do grito. Grito, por favor, irmão Paulo. Eu falei, chega, arruma um emprego para ela. É melhor. Arruma que vai ser a solução dela. Mas não tinha evangelho que aguentava a mulher. Depois de 15 dias a mulher não quer mais um emprego. Como que é isso? O homem nunca está satisfeito, ele nunca sabe o que ele quer. Nossa, aquele namorado é ótimo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, quinto, não mandou mensagem. Por que você não mandou mensagem? Por que você não ligou para mim? Eu estou em crise e você nem ligou para mim. Que crise, meu bem? Eu estou te conhecendo, é o 6º dia que eu a conheço. Como que é isso? Já tem uma crise, vai ficar com ela? Claro que não. Amanhã não quero você. Não é assim? No 6º dia a mulher já está em crise, já batendo, pegando celular, né? Jogando, vai e volta. Já compra outro, que agora é mundial, é fácil, compra outro. Mas estou em crise. Não é? Mas esperava uma mensagem. Você mandou mensagem todos os dias. E nesse 6º dia você não mandou. Por quê? Porque eu estou trabalhando, meu bem. Ele mansinho, coitado. Capítulo 9, os mansos e pacíficos. Todo pacífico, todo paciente. Tinha achado uma mulher de sonhos. Muito bonita, loira. Ali, maravilhado. O rapaz estava maravilhado. E aí ele falava, irmão Paulo, o que eu faço? Não faça nada, desista. É melhor. Mas ele tinha que desistir porque no 6º dia foi um caos. Era a crise do não amado. Porque a mulher não se ama e naquele dia ela achou que ele tinha que amar. Mandou uma mensagem. Você esqueceu de mim? Você não me disse bom dia? O que aconteceu com você? Cadê aquele amor que você me disse ontem? Um rapaz, coitado, olhou e estava no meio de uma reunião. O que aconteceu com a mulher? Eu não fiz nada. A crise, mas tem que entender que é uma crise existencial. Naquele momento não tinha evangelho. Não dá evangelho. Não é? E acha motivos para sofrer. Depois achar que está tudo errado. Se alimenta de algo que faz mal. Né? Você como nutricionista fez mal. Porque não fez. A conduta alimentar estava totalmente errada. Porque já estava estressada. O rapaz foi almoçar e falou, não vou atender, ela vai brigar comigo. Mas 6º dia. Ela já estava na pressão, coitado do rapaz. Deu pena dele. Eu tive que orar por ele. Falei, vamos orar por ele. Para reequilibrar esse rapaz. Né? E também tem o oposto também. Nas pressões que as pessoas passam. Eu falo para entender que as crises, o homem nem sabe que está em crise. Não vou nem falar de surtar, porque o homem surta. Não sei quando, mas todos os dias. Alguém aqui já surtou? Você percebe a pergunta? Cala! E surtaram. Já surtaram, porque já surtaram das emoções. Está tudo errado, você está errado, você disse errado, a vida está errada. Já não teve esses momentos de crises ou surtos, nem psicótico, mas surto leve. Nem psicótico não é porque a pessoa surta todos os dias, ou não? Todos os dias, e ultimamente também. Isso leva a crer que o homem,
a crença dele em Deus está distante. Você concorda comigo? Quanto tempo foi? Nós já perguntamos, né? Essa tatuagem, quanto tempo foi? 15 anos. Mas quanto tempo durou ali? 1 hora? Meia hora? Então, várias sessões. E há pessoas, não é o caso dele não, há pessoas que querem tatuar o corpo, né? E ficar 10 sessões, 15 sessões. Aquilo dói. Dói muito. Mas é sessão de tortura. Mas não. Não é? Não é o seu caso. Só estou exemplificando. Senão daqui a pouco o homem pega o Eduardo. Não, o Eduardo não tem nada a ver com isso. Fale comigo, irmão Paulo. Hoje eu estou maior que o normal. Não estou assim hoje? Hoje ela está me vendo maior que o normal. Nossa, até eu me surpreendo. Cada dia eu cresço mais. No plano espiritual é bem assim. A gente vai crescendo. Vai crescendo. Você imagina isso? Vai ficando mais jovem. Por isso que desencarne e fique mais jovem. É melhor. Não é assim? Cada dia eu estou mais renovado. Ela está dizendo isso para mim, cada dia está melhor. Vamos fazer o quê? A gente vai se renovando espiritualmente. E quando você se renova espiritualmente, você cresce para Deus e para Jesus e para o trabalho. Senão você fica pensando e não pensa mais nada. Então, quando você estiver na sua crise, você diz assim, o mundo vai acabar um dia, mas não o meu mundo íntimo. O seu mundo íntimo nunca acabará. Só você acabará. Corpo físico. Corpo físico acaba. Acaba mesmo. Você sabe disso, não é? Claro que você sabe. Quer dizer que não. Alguém sabe que o corpo físico vai acabar, não vai? Vai ou não? E por que vocês têm medo de morrer? Fala pra mim. Não, alguns aqui, você não, mas tem esse aqui tem medo de morrer. Você tem medo de morrer? Eu também tenho. Eu fico em pânico quando falam da morte. Você já não morreu? Claro que sim! Eu tenho medo da matéria da pergunta. Você tem medo? Se eu morri, claro que morri. Já morri faz anos. Estou aqui falando com vocês. Olha que coisa, né? Como é que você pode... Aí eu já falei assim, como é que você pode falar com um defunto? Na linguagem. É sério. Isso é muito sério. Ou não? E você acredita num defunto? Até eu acredito. Não é, mas é... Por quê? A vida, nós só somos passageiros. Só passamos. Tenhamos, que sejamos bons passageiros. Como você estava falando aqui do metrô, dessa nossa irmã que arrumou um emprego depois. Não desistiu ainda, mas ela está em crise. Ela está no emprego. Está no emprego, mas está em crise. Está doente. Toda essa parte ginecológica. Porque fica pensando no mundo. Não diz não. Aí começa a engolir bastante coisa. Não é assim que vocês falam? Engulo. 1, 2, 3. Coitado dos sapos, né? Vocês vão engolindo. É a linguagem do latino, né? Engoliu 10, 15. Então... Mas fez bem? Coitadinho do sapo, não tem nada a ver, um anfíbio, bonitinho, né? Para que vocês judiam dele, né? Não judiam? Vocês judiam de vocês. Por isso, isso aqui é fato. E vocês precisam parar das crises. Crise no emprego da vida, no emprego do Evangelho. Por que o homem tem tanta dificuldade em ler o Evangelho, fazer o Evangelho, caminhar no Evangelho? O homem tem dificuldade. Não tem? Mas é mais fácil. Ah, foram todos curados. Vai numa congregação, de 100 é meio. E aí eu ponho em evidência. Acabou. Muitos aqui já foram curados. Mas não preciso dizer. A cura vem de você. No seu tempo, na sua vida e na sua busca. Não duvidar de Deus. Deus sabe o tempo que você tem que ficar na terra. Não sabe? Sabe? Não sabe? Ele sabe que você tem que ficar aqui tantos anos. Ao mais cabelo, melhorar, ficar com ele, tirar. Não é assim? Pintar, não pintar. Você anda pintando muito mesmo, né? Não é assim? Então o homem precisa sair dessa crise. Da fala. Do meu. Não é assim? Tudo é meu. O homem acha que tudo é dele. Por isso que a gente fala, se desprenda das suas coisas antigas. Que o homem traz as coisas antigas dentro de si.
Não traz? E de vez em quando vem afora todas as coisas antigas. Por isso que nós comentávamos. Tire as coisas velhas do armário. Daquelas coisas que vocês guardaram tantos anos. Nada te serve mais. Para que você vai ficar com aquilo? É a mesma relação da vida na matéria. Tire as coisas velhas. O Evangelho é uma coisa nova, a Bíblia. Depende do que você quiser. Depende do que você for entender. Não é assim, minha irmã? Não é assim, meu irmão? Depende do que você for entender como crises. Né? Até eu estou em crise hoje. Que vai ter o carnaval e eu vou ter que trabalhar bastante. Essa é uma crise. Mas uma crise, infelizmente, para a terra, ruim. Para mim, boa. Porque nós vamos trabalhar mais do que o normal. Resgatar muitos enfermos, muitos doentes que vão se maltratar. Porque o homem tem as crises de se maltratar. Ele não consegue ouvir não, só quer ouvir sim, e o sim é mais importante. É lógico, irmão Paulo, sim é mais importante que não. Claro que é. Mas, quando você consegue digerir, degustar o não, você consegue perdoar. Agora, quando você não consegue degustar o não, você nunca vai perdoar. Isso é uma coisa antiga, é um provérbio antigo dos egípcios, dos faraós. Isso Cristo disse a Pedro, sim, sim, não, não. Agora, Pedro negou Jesus inúmeras vezes. Não foi só 3, não. Inúmeras. 3 é o que ficou registrado. E quantas vezes nós negamos ao Cristo e ao Pai? Inúmeras. Centenas. E o Pai sempre te perdoou. O Pai sempre te amou. E quem é o homem para não amar ao outro? Mas você não sabe a confusão que está acontecendo lá em casa. Porque o homem sempre já tem a muletinha, uma confusão que está acontecendo lá em casa. Você não sabe o que está acontecendo lá. Eu sei. Sua vida. Se não estivesse acontecendo, você não estaria na terra. Você estaria no plano espiritual, quiçá trabalhando. Quiçá trabalhando. Agora, eu largar a mão de mim mesmo e não querer trabalhar. Ficar naquele mundinho pequenininho. Não é pequenininho? Você não fala que o mundinho é tão pequenininho daquela pessoa, daquele outro. Não é? E são pequenos, mas cabe a você saber digerir, degustar. Você não aprendeu vindo aqui? Largou o curso, voltou para o curso, não sei como é que você está. Não é? Vocês estão muito pacientes hoje. Por quê? Vocês estão tristes? O Evangelho é tristeza? Não. Hã? O Evangelho é alegria? Você melhorou, minha irmã? Teve alta? Está ótimo? As químios? Faz tempo, né? Você vai ler esse livro? Primeiro reconcilie com você. Vocês estão muito atenção. Até eu estou com vergonha. Eu sou psiquiatra, mas eu tenho vergonha das pessoas também. Eu não consigo interagir com vocês. Né? O que você tanto olha para mim? Fala para mim. O que você me viu hoje? Conta aí para nós. A ver como você está hoje. Como é que eu estou hoje? Eu não estou falando o que você fala. Desse tamanho, mais ou menos. Hoje eu estou de terno? E você não, você não está. Claro que não. Hoje está calor. Como é que eu vou ir de terno aqui hoje? Você usa. Claro que uso. Tem cerimônias que a gente tem que ir de terno. A pessoa dentro do umbral usando terno, né? Com aquele calor, com aquele fogo das trevas e usando terno. Tá bom. Entrando naquelas cavernas que o homem da matéria entra quando vai para os sonhos. Que às vezes vocês estão tão em crises que vocês vão só para os umbrais. Não tem aqueles pesadelos que vocês sentem? Nossa, eu tive um pesadelo terrível. Só vi imagens difíceis, irmãos difíceis, chorando. Onde você foi? Ou você foi para o trabalho, ou você quis ir para lá pela sua crise mental. O não evangelho é só trabalho. Eu trabalho, 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 trabalho. O seu emprego. E o trabalho espiritual? Cadê? Não, eu vim
para trabalhar. Eu vim para constituir família. E depois que os filhos crescem e casam, o que você vai continuar fazendo? Vou me aposentar. Agora eu posso trabalhar. Só que você já vai desencarnar. Acabou. É o ciclo da... Vocês viram a sequência? Todo mundo esperando algo, não é? Vai desencarnar, porque só quando se aposentar que vai trabalhar. Vocês estavam todos atentos, né? Então é isso e mais isso. E desencarna. Acabou. E aí você chega no plano espiritual com as mãos vazias. Questão lógica. Questão lógica. Não tem muita coisa para dizer, não é lógico. Ai, irmão, você só fala da morte. Mas é... A crise que vocês carregam com vocês. Por isso que eu falei do escorpião. Que vocês inoculam em vocês o próprio ódio, a própria raiva. E ficam doentes. Só tem doentes. O homem no mundo, ele busca várias e várias doenças. Várias e várias doenças. O homem, nós estamos falando aqui das crises. Que tudo passa, mas o homem gosta das crises. De viver nas crises. Dos desinteresses, dos interesses que tem alguma coisa em troca. Você já viu essas pessoas? Você conhece pessoas assim? Se você falar que conhece, fala. Não é? Não conhece? Conhece pessoas interesseiras, não é? Então a gente começa a julgar. E a gente começa a martirizar as pessoas. Mas aquelas pessoas estão doentes. Estão mais desequilibradas do que você. Aí você pode ler o Evangelho para elas? Não. Isso é lá no centro. As pessoas podem fazer. Põe lá na mão do Eduardo que ele faz. Não é? Ele pega tudo, põe num baúzinho lá e depois ele, quando sobe lá em cima, ele trouxe tudo para baixo. Ele trouxe uma equipe de umas 10 irmãos desencarnados, vieram tudo com ele, desceu, empurravam ele, falou, vai com calma. Não é, mas não é assim. O Evangelho tem que ser feito todos os dias para essas pessoas que são caras para vocês. Para elas. Reza, fala o nome delas, não consegue nem escrever, mas fala o nome. É melhor falar o nome. Porque Deus vai ouvir as suas preces. Não é assim que o homem quer solucionar os seus problemas? Não é assim que outras crenças falam, o demônio está perto de você. Você tem que tirar o demônio pagando alguma coisinha. Não é? Não é assim? Põe o dízimo lá. Não sei quem disse que na Bíblia tem que ter dízimo. Mas está escrito lá. E alguém fez essa análise. Tem que pagar. Tem que pagar para você ser feliz. Tem que pagar para você amar o seu semelhante? Não! Não tem que pagar nada. Não existe pagas. Outro dia eu fui a um culto que o danado vendeu um espaço lá no plano. E caro, viu, gente? Eu não conheço da contabilidade de vocês, mas caríssimo. Foi muito caro. Gente, deu a casa, a escritura junto. Mas foi e arrumou um espacinho bom lá. O demônio estava aqui, ele estava do outro lado. Não é assim? Então não tem como, gente. Então é falar menos, não julgar o outro. A crise da existência do julgamento. O homem julga. 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 E gosta de julgar. Então tem a crise do julgamento. Você não é advogado, é? Você é juiz de direito, criminalista. Você é? Não é? Tem os julgamentos, não tem? Os criminalistas. Que ele julga todo mundo, né? Matou, tem que morrer. Vocês não falaram isso essa semana, que tem que matar alguém? Ele é um monstro, matou alguém. Não é assim que os telejornais falam, um monstro! Mas aquele é seu irmão também. Por que ele matou? Porque ela tinha matado ele também em vidas passadas e fez a mesma coisa. Cortou a cabeça dele 2, 3 vezes. Cortou ela no meio assim, assim. E ele estava dando uma crise de amor. Uma crise de paixão. Não estou justificando a ação dele, está errada. Mas o homem com certeza julgou. E está julgando todo mundo. Como vocês se julgam.
perfeitos e não são. Isso eu não falo só para vocês, falo para os assistidos, que nós trazemos lá do vale do suicídio e vale das trevas. Falo isso para eles. Na nossa anamnese eu falo, você se sente perfeito porque acabou com você. Você tirou a sua própria vida, quando me é permitido. Eu não digo isso, falo com muito carinho. Porque eu não posso maculá-lo como imperfeito. Ou ele é perfeito nas ações que ele fez e se matou. Você acha justo isso? Você tirar a sua vida em prol de você mesmo? De fugir dos seus problemas, das suas crises? Não é assim que as pessoas fazem? Coitadinho, se matou. Você viu? Ele foi lá para o litoral e se afogou. Foi para a festa mundana. Se matou. Se drogou. Se matou. O que eu tenho que fazer com ele? Se Deus me permitiu, como é uma das nossas funções, recolhê-lo. Mas ele vai ficar desesperado, que ele está ali na praia, ele está vendo tudo. Como é que vai ser? E olha o corpo dele tudo inchado. Mas ele já tinha bebido tudo, já tinha feito tudo que tinha direito. E está inchado, aí a mãe vai e o suplício quase morre junto. O pai também. Aí culpa os amigos, culpa a droga, culpa a bebida. Não tem culpados. E sim a escolha de cada um, na sua crise. A crise do estrelismo. Eu quero ser a estrela da praia. Eu quero ser a verdadeira estrela da praia. Você não é preta. Ô pretinha. É pretinha de estimação. Não é? Então quem entrou naquela crise foi ele. Ele escolheu morrer, não fui eu. Não é? A crise dos medos. Porque no estrelismo ele tinha medo de ninguém reconhecer. Então bebi tudo. Cheirei tudo. Na sexualidade tudo. E desencarnou. Será que ele desencarnou feliz? Esse foi um recente. Semana passada. Quarta-feira passada. Todo queimadinho. Não é? Todo musculoso. Todo cheio de tatuagem. Fino. O que aconteceu? O medo, é o estrelismo. É a crise do estrelismo. E os medos? Medos. Que o homem coloca para ele mesmo. Acabou. E como que nós vamos recolhê-lo? Como um indigente. E não era indigente, mas se torna indigente aos olhos do Pai. Que ele perdeu a sua identidade como homem. Perdeu a sua identidade como homem na caridade. Percebe essa relação? Tá lógica? Isso é lógico. Mas o homem perde essas referências. Então nós estamos mostrando isso para dizer que o mundo está perdendo as referências espirituais. Não é? Tudo se vende. Se vende um espaço no céu, se vende um outro espaço. Que espaço no céu você vai comprar? É medonho isso. É um crime aos olhos de Deus, não aos meus. Só estou comentando. Eu não estou julgando a ninguém. Eu não estou em crise de julgamento. Não é? Então se matou porque desejou. Não é? E vai lá, se deita no velório e morre junto. Ai, bebi! Perdeu nada. Você ganhou. Porque ele vai ficar em paz agora, não vai mais prejudicar as pessoas. Não vai mais matar as pessoas. Percebe essa relação? Então essa é a vida que o homem leva em crises. Como falávamos, as crises das mágoas. Às vezes o homem demora uma encarnação para tirar as mágoas, para tirar os rancores. Uma encarnação, você sabe o que é isso? Uma encarnação, 70, 80 anos, 20, 30, mágoa, e chega no plano espiritual todo magoado. Não me toque. Ah, mas não me toque, você vai ficar enjaulado. Dentro da sua jaula íntima. Que você criou para si mesmo. Percebe que vocês podem criar a própria jaula interior. A jaula da mágoa, da tristeza, dos medos. Tenho medo, não vai dar nada certo. Não vai dar nada certo se você não tiver fé. Não foi o que eu disse aqui da nossa irmã, que procurou emprego, pediu, implorou, conseguiu e reclamou. Nunca está satisfeito. Não sei o que o homem deseja. O que eu desejo vindo numa palestra do irmão Paulo?
Desejo conhecimento, desejo amor, desejo carinho, desejo ser tratado. O que eu quero? Você já pensou nisso? Por que você veio me ver hoje? Não é? Por que você veio me ver? Veio me ver. Você não veio ver, Eduardo. Veio me ver. Você não vê, mas ela vê, o outro vê, ela me vê. Não é? Ela fica feliz, tão feliz quando me vê, pretinho. Gosta mesmo. Não é? Então, homem, precisa se alicerçar espiritualmente, não ficar nessa confusão mental. E Deus está te chamando para o exercício da caridade com você. Por isso que não entrar nessas crises. Por isso que alguns medicamentos que nós falávamos aqui, os Rivotrios da vida, os fluoxetinas, são para serenar o seu cérebro. O seu cérebro da matéria, ficar calminho. Você parar de ser infeliz, parar de ter crises. Aí tem que entrar com o químico, né? Por isso que existem os laboratórios para diagnosticar que você está em crise e para te dar remédio. E para vender bastante. E para você gastar bastante. E para dizer que você está doente. Não é assim? Ai, irmão Paulo, então não existe doente. Claro que existe, mas você faz a sua doença. Você desejou a sua doença, se não for kármico. Né? Dizer assim, não tem solução. Acabou. É melhor. Não, você tem solução. Porque a vida não acaba. Você tem solução? Por que você... Claro que você tem solução, não pode. Não me envergonhe. Você faz parte da casa. Seja uma referência da casa. Claro que você tem solução. Você não entendeu, né? Não, eu perguntei para ela assim, você tem solução? Não. Todos têm solução. Não. Sai lá tão simpática com esse traje asiático. Meu estilista ia dizer assim, esse traje é asiático. Muito colorido. Né? Cabelo Chanel. Batiançã. Né? Então, você tem solução? Claro que você tem solução. Fala assim, é melhor. Já responde na lata. Se na lata. Você tem solução? Claro, tem solução. Eu sou a solução. Acabou. Deus é a solução. Jesus é a minha solução. Quando eu amar a Jesus, quando eu me interagir com Jesus, para não ser doente. Não é? A sua fé é mais importante. Dentro da segunda e terça-feira, acabou. É isso que você vai fazer. Por favor. Você tem solução? Fala que tem. Não, ela pensou muito. Quando pensa muito é que não tem solução. Não é? A solução é você mesmo. Ou não? Não é? Você comprou esse brinco para quê? Esse brinco simpático, agradável. Não é? Para que você comprou esse brinco tão grande assim? Fala para nós. É bonita, né? Você não ia me dizer que ela vai ficar mais vai ficar mais simpática, para as pessoas observarem. Não é assim? Então, você usa um cordão desse para ficar mais simpático. Então, use um cordão espiritual. Não com rituais, por favor. Cordão espiritual. Não, senão daqui a pouco tá cheio de cordão. Do lado, aparece aqui, é um muçulmano, né? É Meca para lá, Meca para cá, se deita aqui. Pra quê? Corão não diz isso, mas todo mundo vira para Meca e fica lá 2 horas. Coitado do joelho. Fica lá, martirização, sangue para todo lado. Para quê? Isso é inadmissível, mas tá bom. Admissível pelo homem. O homem se maltrata e depois chega esses nossos irmãos desencarnados no plano espiritual achando que vai ter só o céu. Você imagina isso? Imagine, só o céu. Eu comprei um espacinho lá na esquina tal, virando tal, perto, só céu. Né? Céu, porque o céu é bonito. Né? Você quer ir para o céu? Tem rio de mel, leite, mel, não sei quantas virgens. Como é que é? Não. Eles fazem esse sacrifício, ou então, matam. É para ter um rio de mel e leite. E mel e leite. Olha que bacana. Você se mata para ter um rio de... Não, aí você vai a um rio assim, só de lodo, só de treva. Chega lá e se perde, ele não sabe o que ele fez com ele, que acabou. Imagina o perispírito dele, que jogou uma bomba nele. E é isso, eu vou perguntar de novo. Vocês querem o céu? Você vê que não sai, né? Você quer o céu? Não fala assim.
Não fala assim, fala assim, eu quero seguir para o céu, eu vou fazer o trabalho para chegar ao céu. Meu céu íntimo. Eu já estou no céu. Depende de você. Às vezes você põe um inferno dentro de você. Não põe, é a crise do inferno. Eu estou em crise. Estou em crise. Não é as TPMs da vida, né, mãe? Estou em crise. Quando tem TPM, tem crise de TPM. Crise da mensagem, né? Que põe a mensagem lá na TPM. Você não vai olhar para mim, você não vai vibrar por mim, você não vai... O namorado fala, não, pelo amor de Deus, ela está nos... Não, está ótimo, estou indo aí, você quer mais alguma coisa? Fique calmo, fique tranquilo, relaxe. Quer relaxar o quê? Você não sabe o que eu estou passando, eu estou infeliz hoje. Não é assim? As crises que o homem coloca para si. E ele entra nessas crises, não entra? Coitado, olha, eu tive dó de você. Tive pena de você. É isso, porque ela está falando sobre isso. Então vocês precisam relaxar mais. Nas crises dela. Relaxa, fala, ai meu amorzinho, fique bem, fique tranquilo. Não chore. Você está chorando por nada. Você não está entendendo o que eu estou falando. Você não me ama mais. Você não gosta mais de mim. Por quê? Aí fala assim, por quê? Porque você está calmo demais. Não é? Começa aí, aquele ciclo que você não sabe nem o que fala. O cara, coitado, ele perde a referência, né? Não, porque você está calmo. Por que você está calmo demais comigo? Não, porque eu estou tentando apaciguar o quê? Eu estou ótima. Mas nunca diz que está ótima. É aquelas crises de choro mesmo, incomensurável. Nem fica e chora por nada. Achou o problema, não vai dar nada certo. Mas tá tudo em ordem, meu bem. Olha o coitado, né? Meu bem, tá tudo em ordem, eu te amo ainda. Ainda, é? Porque depois dessa época você não me ama mais. É um choro, gente. Né? Eu, como não sou ginecologista, obstetrista, então, pra mim, é muito chato. Tem um remedinho assim, tarja preta mesmo, ao quadrado, que para tudo. Né? Fica quietinha, fica mansinha, né? Quer mais alguma coisa, meu amor? Quando acontece isso, até o homem se assusta, deve estar passando algum problema. Ela deve estar envolvida, alguma obsessão, alguma subjugação. Alguém está subjugando a minha mulher, a minha namorada, porque ela está muito calma. Não é assim? Essa é a crise que o homem leva. Também tem o inverso do homem, claro. O homem sofre demais. Mas é uma relação boa que você disse agora. Por que o homem também não... Ele sofre e às vezes apazigua, ele vai lá no Evangelho, ele vai para o Evangelho, mansos e pacíficos. Mas... eu posso complementar? Posso complementar? Agora eu vou falar dos homens. Posso complementar, né? Um dia você também vai ser mulher. Não quero. Eu não quero. Mas vai ser. Mas vai ser. Aí você vai ter esse entendimento. Vai ter entendimento da paciência, do amor. Vai ter. Vai passar por... Mas eu nunca vou querer ser mulher. Vai. Um dia você vai. Um dia você vem com características femininas e vai ser feminino. E aí vai ser a sua descoberta. Né? Porque aí você pode falar isso pro marido. Um dia você também vai ser igual. Não vou nada. Tá me chamando do quê? Mas vai ser igual. Um dia vai. Para ter esse entendimento que o homem também, às vezes ele fica ao avesso, né? Ele não suporta mais, ele deixa, né? Ele fala, não aguento mais, deixa lá, né? Deixa ela no cantinho dela, vamos orar por ela. Quantas vezes você já passou por isso? Oraram por você no momento que você estava em crise? Alguém orou por você? Então naquele momento era sublime. Então as coisas têm que caminhar dessa forma, sem o homem ficar sofrendo, ou a mulher sofrendo, nas crises existenciais. Do nada ela faz alguma coisa muito grande. Não é assim, meu irmão? Não faz? Você tem os velhinhos lá, eles coitados já estão no final ali, e fala, não, você tem que ter paciência, você tem que ter carinho, não é assim? Então, chega lá no final da quinta, da terceira, da quarta, da quinta idade, tem que tratar ele bem, né? Agora, como tratá-los bem? Sem crises. Como é que você pode, na crise, tratar alguém bem? Não é assim, minha irmã? Já entrou em crise hoje? Já, né? Você quis, falou demais, falou de menos. A crise é sua, entendeu hoje? De quem que é a crise? É sua. Não é de mais ninguém, é sua.
É sua. Depende de você. Depende do que você encara como a continuidade da vida. O ser passageiro. Tudo passa aqui, não passa, meu irmão? Já refletiu? Tudo passa na vida, inclusive você. Acabou. Com as crises ou não, um dia vocês vão casar, espero. Está chegando, faltam 277 dias. Quantos dias? 277 dias. Amanhã é 276. E quando chegar nos 76? Você vai estar em crise já? Ela vai, porque ela vai querer montar isso, comprar aquilo, os guarda-roupas, não sei mais. Quem manda isso aqui? Não quero isso! Ó. Tem lá no cantinho, casou há pouco tempo e fez um armário, depois não gostou do armário. Nossa, eu não gostava que seja. Então, 277 dias, o que eu tenho que pensar? Me harmonizar, entender que vai ser tranquilo, vai correr tudo certo, não é? Você vai fazer uma alimentação devida para ele, tá? Um pouquinho, não é? Você não vai brigar mais com ele, espera. Mas você dá porque é uma crise de brigas. Não é só no TPM, né? Fora do TPM, ele, vou te dizer, quase caiu da moto. Não, meu bem, eu tô aqui, tá tudo em ordem, calma. Ele parou, vamos refletir, vamos pensar no Evangelho. Ainda bem que alguém não entende. Eu entendo ele. Porque ele estava numa crise em cima da moto, ela discutindo, eu falei, para isso aí. Ele parou e foi lá fazer a reflexão dele. Então é isso. Tá bom, gente? Obrigado por vocês terem vindo. Hoje nós falamos das crises, que vocês possam sair das vossas crises. Né? E para sair da crise tem que ter fé. Isso, você concorda comigo? Você melhorou bastante, né? Tá bem. Parou com suas crises? Ainda tem algumas. A gente sai de uma crise e a gente em outra, né? Tem crise de relacionamento. Eu não te amo mais, agora você tem que me amar. Aí ele te ama, não ama. Isso é aquela relação básica, né? Aí depois tem aquelas crises de ciúmes, que não é fácil. Ciúmes e ciúmes e ciúmes. Tanto do homem quanto da mulher, viu, gente? Aí tem a crise do trabalho. Tem a crise por que está na terra. E aí tem a crise quando vai morrer. Não é? Vou deixar alguém sozinho, não vai ficar sozinho, o que eu vou fazer? Você não vai fazer nada, você vai desencarnar e eles vão continuar a vida deles. Né? É melhor para não ficar sozinho no plano espiritual, né? Também não tem aquela crise, será que vai ser amanhã? Será que vai ser? Ele está falando 277 dias. Imagine o outro que vai desencarnar, que já sabe que vai desencarnar. Como que vai ser? Não vai desencarnar, vai morrer, mas morre só a matéria. O espírito não morre. Lembre-se disso. Não dá para dizer o contrário. Se eu disser, eu estarei mentindo para mim. Já pensou? Você concorda? Parou? Tá bom. Entendeu? É aquelas crises do tabaco, não é assim? Crises de comer, crises de paixões. Até tem paixão pelo tabaco, faz veneração ali no... Compra, mas fala, não quero, mas fica venerando um maço de cigarro. Né? Tem gente que fica venerando, né? Coloca ali, coloca aqui, não quero. Só para entender que eu não posso pegar. Fica... É uma demência. É a crise do tabaco. Não tem a crise do tabaco? Tem a crise da bebida, tem a crise do amor não correspondido, tem a crise da não fé, que às vezes o homem perde a fé nele mesmo, porque ele que tem que ter fé, ele que tem que se ajustar com ele mesmo. O outro não quer caminhar, é o outro, não é você. As escolhas são diferentes, as melhoras são diferentes. Está mexendo até no brinco dela, né? Está mexendo ali. Não é assim? As crises são de cada um. Depende de como você enxerga a sua vida. A sua vida depende só de você. Da sua fé, da sua vontade. Onde está a sua fé? Em você, não é no outro. É no Cristo? É no Cristo. Vai ter uma casa de oração que tem mais fé que você? Tem. Depende de você. Se quiser. Você consegue mudar? Consigo. Tá bom? Vocês estão muito apáticos, gente. Vocês vão pra festa, não vão? Não vai? Vocês vão pra festa? Vai pro litoral? Deixa ele. Vai pra festa? Vai pra festa?